Movimento uniforme gráficos. Eu sou o professor Newton e vamos nessa. Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma breve revisão aqui. Então, quando a gente tem um retângulo, a área desse retângulo vai ser lado vezes lado, ou base vezes altura, ou A vezes B. Vamos colocar aqui base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. A área do triângulo, apesar de que a gente não vai usar nessa aula, mas na próxima vai. Vamos relembrar aqui, base vezes altura dividido por 2. E a área do trapézio, que também não vamos usar nessa aula, mas já vamos deixar no jeito, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente tem que revisar aqui em matemática são esses dois gráficos aqui. Esse primeiro gráfico é o gráfico da função do primeiro grau. Certo? No caso aqui eu desenhei duas retas crescentes, mas poderia ser uma reta decrescente. E aqui, esse gráfico é para quando você tem uma constante. Então, você percebe pelo gráfico aqui, ó, que esse valor é y em função de x. Então você tem o y e aqui o x. O y em função de x é constante, certo? É esse gráfico que você não quer ver quando você está na UTI, certo? Na UTI, quando tem o aparelhinho pitando, se ficar constante, é porque você morreu, tá? Já fica avisado. Esses dois gráficos, qual que é a diferença deles? Primeiro vamos falar qual que é a semelhança. Os dois começam no zero. Isso aqui a gente chama de coeficiente linear. O coeficiente linear é zero para os dois. E essa inclinação aqui, ó, do gráfico, a gente chama de coeficiente angular. Então o gráfico amarelo, eu acho que isso aqui é amarelo, ele tem um coeficiente angular maior, certo? E eu poderia ter um coeficiente angular negativo, se o gráfico fosse assim. Você imagina que essa reta, que esse verde aqui é uma reta, com coeficiente angular negativo. Agora vamos para a física. A gente viu a aula passada que movimento uniforme é um movimento que não tem aceleração, porque ele é uniforme, né? A aceleração é o que faz a velocidade aumentar ou diminuir, e a velocidade não aumenta nem diminui, ela é constante, certo? E o espaço, ele respeita essa função aqui, ó, essa equação, seu sorvete. A posição final, a localização final, depende da localização inicial da velocidade do tempo. Ou seja, você me fala aonde que você estava, qual que é a posição inicial. Você me fala qual a sua velocidade. E eu consigo prever, para cada instante de tempo, eu consigo prever aonde que você vai estar. Na aula passada eu passei esse vídeo para vocês e eu mostrei o seguinte. Eu mostrei que esse carro aqui, enquanto ele sai dos boxes, ele tem velocidade constante. Ou seja, a aceleração é zero. Então, como a gente vai falar sobre gráficos hoje aqui, o gráfico da aceleração ele está aqui, ó, junto com o eixo do tempo, constante. Certo? Nesse momento que a velocidade está aumentando, ó, aí você tem uma aceleração diferente de zero. Certo? Mas o que me interessa é esse trecho aqui, aquele trecho inicial, com velocidade constante, aceleração zero. Então não tem muito o que falar de gráfico de aceleração no movimento uniforme, porque a aceleração é zero. Já a velocidade, eu posso representar o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo, você tem uma velocidade constante, só que ela é constante positiva. Certo? Essa é a característica do movimento progressivo. Aqui. O que dá para a gente analisar nesse gráfico? É o seguinte, a inclinação dessa reta é zero. E a aceleração, como a gente tinha mencionado no slide anterior, a aceleração é zero. Conclusão, a inclinação do gráfico velocidade te dá uma ideia do que está acontecendo com a aceleração. Outra coisa que a gente pode extrair desse gráfico. Se eu desenhar aqui abaixo do desenho do gráfico, eu percebo aqui, ó,
Vou pintar aqui, ó. Imagina que eu estou pintando tudo aqui. Você tem um retângulo. Ops. A área desse retângulo a gente calcula da seguinte forma. A área desse retângulo vai ser base, que é o tempo, né? Base vezes a altura. Só que a altura é o valor da velocidade. Então, base vezes altura. Essa é a área desse retângulo. Só que tempo vezes velocidade nada mais é do que deslocamento. Certo? Então, aqui é óbvio, né? Aqui você pode fazer simplesmente tempo vezes velocidade, não precisa nem pensar na área. Mas para a próxima aula vai ser importante a gente saber disso. Que a área do gráfico, velocidade por tempo, é igual ao deslocamento. Certo? Base vezes altura. Tempo vezes velocidade, deslocamento. Bom, agora você tem aqui um movimento retrógrado. Só que a ideia é a mesma. A velocidade é constante, é uma reta. Certo? Velocidade constante. Lembra daquele movimento do Fórmula 1 saindo dos boxes. Antes dele sair, o movimento é constante. Só que como é retrógrado, eu tive que representar aqui, ó, abaixo do eixo. Certo? Um valor negativo. Então vamos pegar aqui um exemplo. Menos 3 metros por segundo. Certo? Durante 2 segundos. Quanto que esse cara andou? Pô, já falei que o deslocamento é igual à área. Então vamos fazer a área. Base 2, altura 3. 2 vezes 3, 6. Deslocamento, então, menos 6 metros. Certo? O menos significa movimento retrógrado. Ele andou para trás. Ele voltou 6 metros. Agora a gente vai ver como é que é o gráfico do espaço. Bom, primeira coisa, o espaço é uma função do tipo seu sorvete. O que me interessa é esse expoente aqui, ó, do tempo. Aqui o expoente é 1. Quando o expoente é 1, a gente chama isso aqui de função do primeiro grau. Então, vai ser uma reta crescente, aqui, ó, vai ser uma reta crescente ou decrescente. Como nesse caso eu estou falando de movimento progressivo, vai ser uma reta crescente. Certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ele saiu da posição 2 e andou para frente. Ó. Posição 4, 6, 8 e assim vai. Então, a posição inicial dele aqui é 2. Ele foi progredindo, foi andando para frente. Bom, a área desse gráfico não tem significado físico. O que a gente pode fazer com esse gráfico é o seguinte, a gente pode analisar a inclinação do gráfico. Certo? Então, ó, tá vendo aqui, ó, essa inclinação. Na matemática, vai aparecer com o nome de inclinação ou coeficiente angular. Aqui na física, nada mais é do que a velocidade. Então, se eu calcular o coeficiente angular, que lá na matemática a gente vê como cateto oposto, que é o S, sobre cateto adjacente, que aqui no meu caso vai ser o T, você tem a velocidade, ΔS por ΔT. Certo? Bom, e o movimento retrógrado? O que muda? Então a ideia inicial é a mesma. Seu sorvete é uma função do primeiro grau, então vai ser uma reta crescente ou decrescente? Movimento retrógrado? Reta decrescente. Certo? A área desse gráfico não tem significado. Não tem por que você calcular. Só que você pode analisar a inclinação desse gráfico. E você percebe que essa inclinação é uma inclinação negativa. Então, se a gente fizer o cálculo da velocidade aqui, V ΔS por ΔT, por exemplo, você vai encontrar um valor negativo, que significa movimento retrógrado.